Não, eu acho que estão. Acho que deve estar no mesmo horário. Sim, imagino que sim. Queria saber, mas acho que sim. Que vai ter aí mas, Mauro, você também não... Você, ao contrário do Danilo, não achou que foi tão boa assim. Olha a treta que vai ter entre esses dois, Mauro César e Danilo Lavieri. O Mauro é aquele cara chato que só a opinião dele tá certa. Se for contra, aí você arrumou confusão. Presta bem atenção aí nesses dois. Você achou que o Palmeiras não foi tão bem? Bem, essa nossa mania do Brasil de comparar com os europeus é natural, né? Nesse contexto. O Porto é o pior europeu. Notadamente é o pior europeu. É o terceiro colocado do campeonato português, tomou 2 tamancadas nesse campeonato do Benfica. Na verdade, o Porto não é o pior europeu, não. O pior europeu é o Red Bull Salzburg. Assim, pior entre aspas, né? Em nome, em tradição, tamanho de liga que disputa. Aquele se equivocou. Um dos seus grandes rivais, 4-1, com 11 pontos atrás do bicampeão português, o Sporting. Está vivendo uma reformulação. O Martin Anselmi chegou no mês de janeiro, no meio da temporada, para comandar a equipe. O técnico argentino Del Valle, que estava no Cruz Azul. Então, é um time que está vivendo. Mas eu gosto das análises do Mauro, porque assim, ele é mais aquele perfil mais inteligente, né? Tipo assim, quando todo mundo tá olhando a emoção, ele vai pra razão de alguma maneira. Ele é muito pé frio, pé no chão. As análises dele, eu gosto. Momento de mudanças, não é dos mais fortes em relação a outros representantes da Europa na competição. E o Palmeiras tendo muito mais perna no final do jogo, muito claro isso, o Porto pregou. Não conseguiu vencer. E eu acho que não conseguiu vencer porque o Palmeiras continua sendo um time dependente de cruzar a bola para o Flaco Lopes, apesar de todas as contratações feitas. O Palmeiras investiu horrores e o jogo é o mesmo, gente. Não muda, não muda. Quando o Flaco entrou, teve o quê? Perto de 10 cruzamentos, talvez até mais. Toda bola cruzada. Eu acho que o Palmeiras tem que apresentar mais futebol. Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Especialmente no segundo tempo, quando o time português, de fato, pregou e abraçou o 0-0, queria ficar no 0-0. Concordo com o Mauro. O Palmeiras tinha tudo para ganhar. Eu tava torcendo para a vitória do Palmeiras. O jogo se ofereceu em algum momento para isso, mas os caras não tiveram competência de botar a bola na rede. Primeiro tempo, não. O jogo teve muita trocação, muitas chances para lá e para cá. O Porto teve chances também, o Everton trabalhou. Depois o jogo se ofereceu para o Palmeiras, um time muito mais inteiro, fisicamente muito superior. Mas faltou futebol mesmo, repertório, jogadas, construção de jogada, situações de gol, não cria. É bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco. Então achei que teve o copo meio cheio porque foi melhor, mais inteiro. O Vitor Roque. O Vitor Roque é assim, ó. Se você for ver os vídeos dele, tem uns gols que ele perde que é incrível. Nossa, muito incrível os gols que ele perde. É coisa bizarro. Bizarrice. E ele fez pouco gol. Ele é mais com aquela correria pelos lados. Quando tá no meio da área, ele toca. Parece insegurança. Inseguro, me parece um pouco inseguro. Mas também não me agrada até aqui, não. Teve chance de ganhar, esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Uma coisa é pegar o PSG, uma coisa é pegar o Real Madrid, o Manchester City, mesmo com mudanças que estão vivendo, esses times são muito poderosos. Outra é o Porto. O Danilo em New Jersey e o Mauro... Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Mais inteiro, fisicamente muito superior. Qual é o pior que o Porto? Hoje? Não tem. Toda jogada, situações de gol, não cria. É bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. Tá mesmo. É pouco. Então achei que teve o copo meio cheio porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar, esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Uma coisa é pegar o PSG,
Uma coisa é pegar o Real Madrid, o Manchester City, mesmo com mudanças que estão vivendo, esses times são muito poderosos. Outra é o Porto, gente. Outro é o Porto. O Porto, historicamente, já foi campeão europeu já 2 vezes, times muito fortes. Mas nesse momento do Porto, repito, é o pior europeu. Olha, qual europeu é pior que o Porto? Hoje, não tem. De todos que estão nessa competição. Como talvez a gente possa dizer que o pior sul-americano seja o Boca. Ou não? O Benfica vai pegar o Boca. O pior sul-americano. É pior que os brasileiros. É pior que o River Plate. Foi eliminado pelo Aliança Lima em casa na Libertadores, na fase preliminar, antes do Corinthians. O Corinthians foi uma fase adiante, conseguiu chegar na Sul-Americana, Boca nem isso. Não tá até melhor um pouco no Campeonato Argentino lá, foi um pouco melhor, mas não é o melhor sul-americano, é o pior no momento, embora seja um clube muito tradicional com grandes times da sua história. Acho que o Palmeiras ontem era para ter vencido o jogo. Perdeu uma chance enorme de ganhar do Porto. E aí, Arnaldo Ribeiro? Ô, Mauro, rapidinho, Tirone, só eu entendo a diferença do Porto, realmente é o pior europeu, mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, por isso que pra mim a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle Não, mas é eu não muito tô pior que falando o do Porto Botafogo. e conseguiu atrapalhar. Não, mas estamos falando do Palmeiras. nível dos brasileiros. Daqui a pouco. Não, mas eu não estou comparando o Brasil, estou falando do Palmeiras. Esse é meu ponto. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando uma parada num time que eu não estou citando, que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que analisar, se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto, sem olhar o resto do contexto do campeonato, todas as dificuldades que estão para todos, aí fica. Mas o programa tem 1 hora e meia. Jogou melhor. O programa tem 1 hora e meia. Estou seguindo a pauta. Você está colocando uma parada no assunto que não tem Botafogo. Estou falando do Palmeiras. Gente. Especificamente do Palmeiras. Não, porque eu não quero que misture os assuntos que eu estou abordando. A pergunta foi sobre o Palmeiras, eu falei do Palmeiras. Na hora do Botafogo, eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Então essa defesa incondicional não vai colar comigo. Eu falo de um e de outro, então. Não é defesa incondicional. Eu falo de um e de outro. Não é defesa incondicional. Sabe o que acontece? Aí você tá viajando, Mauro, desculpa. Eu acho não é que defesa cara. incondicional. Você está colocando o Botafogo na jogada, eu estou falando do Palmeiras, a pergunta do Tirone foi sobre o Palmeiras. Aí você vem envolver o Botafogo para aliviar a crítica do O Palmeiras. Arnaldo fala do Palmeiras e o Botafogo. Para minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras, é o que eu estou entendendo. Mano, você vê que o Danilo, ele tá respeitoso e tal, dando a opinião. É o que ele pensa. O Mauro, eu acho ele muito agressivo aqui, né, nesse episódio. Ele chega, tipo assim, o programa, você vê que não tá um clima pra isso, né? Os caras tá todo mundo de manhã aqui, tá todo mundo amistoso, o Mauro já vem com 7 pedras na mão, velho. Calma, o Juca falou, calma, gente, calma, mano, você é doido. Meu Deus. Desculpa, mas é o que eu estou entendendo, irmão. Tudo bem, beleza. A questão é a seguinte. Não é. Mas eu falei especificamente do Palmeiras. O Botafogo, eu perguntar, eu falo do Botafogo. Fala, Arnaldo. Sabe por que acontece esse tipo de discussão? Porque eu tornei uma gincana sem critério, né? Então, o Botafogo é o último campeão da Libertadores. Aqui, vou certo? Ele entrou no pote 3 e pegou 2 europeus. Os caras aqui se estranharam, cada um com sua opinião. Achei o Mauro um pouco agressivo, desrespeitoso no meu modo de ver. Bom, e aí, qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal. Um abraço, valeu!